Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast. E hoje, dentro da nossa série dedicada ao mês das mulheres, vamos falar sobre algo que toca fundo do coração das mulheres. Recomeços, reinvenções, mudanças de rota. Acompanhe a partir de agora. Entrevistada Kelly, advogada, mãe, empreendedora, política, mulher de múltiplas facetas. Seja bem-vinda, minha amiga. Prazer tê-la aqui. Eu que agradeço pelo convite, Ângelo. Convite esse que já tem um tempo, né, que nós estamos marcando para esse bate-papo nosso. E para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui com você e com vocês hoje. Até que enfim deu certo, né? Sim, Chegou o grande dia. sim. Feliz, muito trabalho. Fala um pouquinho do seu dia a dia. Muito. Correria, Ângelo. Correria, né? Muita correria. Eu falo assim para os meus amigos, né, as pessoas que estão comigo, tanto do lado profissional, quanto do lado pessoal, familiar. Fala assim, Kelly, cadê você? Tá certo. Né? E você é natural de Nova Serrana? Não. Eu sou de Belo Quase ninguém é natural da Sim, nossa cidade. eu sou uma imigrante, É. mas que já me considero adotada por Nova Serrana. Eu brinco que qualquer dia eu vou colocar na minha certidão de nascimento, né, adotada, uma adoção socioafetiva, porque eu amo Nova Serrana. Nova Serrana eu falo que é a minha primeira casa, né? É aqui que eu moro, é aqui que eu criei os meus filhos, que eu trabalho, meu esposo. E eu amo essa cidade. Já tem mais de 20 anos que eu estou aqui. Então esse título de cidade acolhedora, ele é de fato. Sim. Há 20 anos eu me senti acolhida. E assim como filha, né, adotiva, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma cidadã nova-serranense. Foi bem acolhida, né, doutora? Super. Tanto eu quanto meu marido, que já é representante comercial aqui há quase 40 anos. Sim. E eu agradeço a Deus e a ele por ter descoberto Nova Serrana e ter trazido a mim, depois os meus filhos e assim sucessivamente, né? E exercer tantas atribuições, o que a senhora pode compartilhar com a nossa audiência? É difícil? Eu citei aqui mãe, advogada, uma grande profissional, né? Sim. Hoje, servidora pública também. Sim, com muita honra, com muito orgulho, né? Estou como diretora administrativa da pasta da Trânsito, Transporte, Defesa Civil e posso, de perto, poder estar contribuindo para a nossa cidade, né? E eu fico muito feliz, apesar de trabalhar muito, apesar dos meus filhos dar atenção para o filho, marido, né, clientes. Eu fico muito satisfeita por estar aqui. Tá dando para conciliar tantas tarefas? Dá, Ângelo, dá. E assim, se você me perguntar, seu dia, o doutora Kelly, ele tem 24, eu falo com você assim, que 24 é pouco. Por toda a dedicação e trabalho que eu tenho, né? E para mim eu falo que é mágico tudo isso que eu vivo. E o que me impulsiona a ser a Kelly de multifacetas, né? Exatamente. É o amor que eu tenho pelas pessoas, pelo meu trabalho, tanto na administração pública quanto na minha vida particular como advogada. E cada dia mais eu vou me surpreendendo, né? E fico muito feliz, é o que me sustenta, Ângelo. A gente sempre se encontra lá no centro administrativo, né? Todo mundo te abraçando, é uma pessoa benquista, né? Sim. E eu adoro, Ângelo, você não tem ideia. O quanto. Lidar com o povo. Adoro. O quanto que eu falo assim, que o quanto. Cada abraço que eu recebo, né? Eu falo assim que é trocas de energias. E essas energias, às vezes a gente está
triste, cansado, desanimado, e cada abraço, cada sorriso, aquilo vai se transformando e é mútuo, tanto para de quem eu recebo o abraço e daquele que recebe o meu abraço. Então são pílulas de alegria, de incentivo, que todos os dias eu recebo e também dou. E eu fico muito feliz. Tá certo. Gente, o tema do episódio é reinventar-se aos 30, 40, 50 e além. Nunca é tarde ou cedo para recomeçar, doutora Kelly? Sim, eu até me arrepio, que nunca é tarde para a gente poder se reinventar. Que seja com 30, 40, 50 ou mais. Eu falo com propriedade, né, Ângela? Eu falo com propriedade porque aos 30 eu decidi fazer uma faculdade de Direito, entrar na faculdade de Direito. E eu já tinha 2 filhos, né, com 30. Já tinha mais de 10 que eu tinha parado de estudar. E decidi, quero fazer direito. É um sonho meu de criança. E assim fui. E aos 30 eu me reinventei, sendo mãe, mais uma vez, 2 filhos e universitária. Então isso para mim foi maravilhoso, porque eu achei que era impossível para eu poder aos 30 com 2 filhos pequenos e grávida da minha caçula, a Bruna, eu pudesse entrar numa universidade. E lá estava a Kelly. Demorou 7 anos para eu me formar. Foi muito difícil, sabe, Ângelo? E aí, aos 40, Kelly se reinventa de novo, né? Entendi. Logo que eu acabei a minha faculdade, eu já fui fazendo pós-graduação, eu já fui me especializando e entrei no mercado em Nova Serrana como advogada. E aí, muita água rolou debaixo da ponte até eu chegar aqui, Ângelo. Ô, doutora Kelly, o que mudou em você em cada uma dessas fases? O que você aprendeu consigo mesmo? Ângelo, tá aí uma pergunta boa, viu? De você me fazer aqui. Foram tantas coisas e eu me sinto até emocionada, porque se eu for fazer uma retrospectiva da Kelly com 30, da Kelly com 40, e a Kelly hoje com 50, eu falo com você que eu me reinventei todos os dias. E todos os dias, ao longo, né, desses 20 anos, né? 20, 20 anos, eu tive em cada dia, em cada momento da minha vida, uma faceta diferente. Porque para cada emoção, para cada momento, dos 30 aos 50, né? Eu tinha os meus filhos pequenos, eu estudava, eu estava longe da minha família. E nesse período eu terminei minha faculdade, eu me estabilizei como profissional do direito em Nova Serrana, fui muito bem acolhida, né? Fui muito bem amada e passei, né, por várias fases e eu só tenho a dizer que foi bom, foi maravilhoso. Se precisasse, eu faria tudo de novo. A impressão que a senhora nos passa é de gratidão com tudo, né, doutora? Sim, sim. E é uma gratidão que não cabe no meu peito. Não cabe no meu peito. Porque tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, me emociono. Tudo que eu consegui, que eu tenho, foi através de todas as oportunidades que eu tive aqui na Nova Serrana. Assim como meus filhos, o meu marido. E até hoje, tudo que eu tenho, eu sou grata ao que a minha família construiu e continua construindo em Nova Serrana. E eu falo que eu passei mais tempo, por isso que eu falo com você, mais tempo sendo acolhida, filha de Nova Serrana, do que em Belo Horizonte. Então, assim, a minha vida eu construí aqui. E espero
que tenha mais 10, né? Mais 50, 60, 70, 80 anos aqui. Porque é onde a cidade que eu escolhi para me acolher. É a cidade que eu escolhi para criar os meus filhos e ser feliz. Foi muito difícil chegar onde a senhora chegou. Foram muitos obstáculos. Sim. Por várias vezes dentro. Qual ou quais foram os mais difíceis? Tem condições Ai, de Ângelo, pontuar? o mais difícil, dos obstáculos mais difíceis para mim foi estudar. Foi estudar porque eu entrei para a faculdade com 30 anos. Eu tinha um filho de 4, uma de 2, eu grávida da minha filha caçula. E era longe, eu estudava em Divinópolis, na Fadom. Então tinha que pegar o carro e ir. Meu pai teve que vir, mas meu irmão para me ajudar, eles para poder cuidar dos meninos, que o Matheus trabalhava, meu esposo, né? E aquilo para mim, quantas e quantas vezes eu pensei em desistir, eu não tinha tempo de estudar. Eu não sabia mexer na internet, Ângelo. Porque até os 30 eu fui mãe, né? Eu fui mãe. E mãe, dona de casa. E eu não sabia. Não sabia como é que mexia na internet. Eu não sabia como é que funcionava uma vida de uma universitária mãe. Né? Então, assim, eu já pensei em desistir várias vezes. Eu chorava, eu largava os meninos, estavam chorando, eu tinha que vir correndo para poder dar atenção a eles. E assim sucessivamente, depois veio para eu poder estudar, para poder passar na UAB, que não foi fácil, foi muito difícil. Devido à minha dificuldade, eu demorei a passar na UAB. Eu achei que eu não ia ser advogada nunca. Mal sabia eu do que estava me esperando, né? O bem da minha persistência, e eu consegui chegar ao ápice né, depois de uma carreira de uma universitária, eu consegui a OAB. Eu mal sabia que os caminhos estavam abertos para mim aqui em Nova Serrana e eu nem sabia. Chegou além do que almejava, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Então eu falo, gente, não desiste. Não desiste. Não há, não há mal, não há dificuldade, barreiras que vai fazer você parar. Porque o seu sonho, ele é muito maior do que qualquer barreira, Ângela, do que qualquer dificuldade. E aqui eu estou me reinventando, né? Me reinventando. E tive a oportunidade, né, aos 50 anos, eu entrar para a carreira política. Então, assim, para quem me conhece, sabe como que foi para mim essa virada de chave. Eu me reinventar na política, né, que foi maravilhoso. A senhora gosta da política? Eu me encontrei, eu me encontrei. Eu falo a política em si, dentro de tudo que aquilo voltado para o social. Ângela, eu aqui em mais de 20 anos tinha lugares que eu nunca tinha visto em Nova Serrana. Pessoas que eu nem sabia que existiam. E eu fui tão acolhida nas ruas. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares imagináveis por mim aqui. Pessoas que me acolheram na escuta, né? Que eu saí para escutar as pessoas. Que eu nem imaginava. Então, para mim, foi mágico. Tive a oportunidade da minha família ir para a rua comigo, né? Minha mãe, minha madrinha, minha tia, de participar comigo também dessa interação com a população, e eu me encontrei. Gostei, Gostou da experiência? gostei, Faria Ângelo. tudo de novo? Tudo de novo. Só que É, dessa vez eu queria mais tempo. é. Eu ia querer mais tempo, né? E para que eu pudesse ter mais contato, né? Com todos. Mas foi uma experiência maravilhosa, Ângelo. Com todo respeito, né? Que eu obtive, que eu tive. Não E obteve êxito na candidatura, né? não obtive êxito com relação a votos. Uhum. Mas o que eu tive através
dessa minha participação, dessa minha experiência, né, como Candidato. candidata a vereadora, me fez abrir outros olhares, me fez abrir outros campos na minha vida. E que 3 anos passou rápido, né, Ângelo? Na Eu sua gostei opinião, o muito. critério do eleitor para votar, qual a sua reflexão em torno dessa questão? Você acha que eles escolhem bem? São manipulados? O que você pode falar a respeito? Olha, Ângelo, nós vamos estar entrando com relação a uma opinião muito delicada, né? Porque o critério de escolha, pelo que eu pude perceber Uhum, do eleitor, ele é muito subjetivo. Ele é muito subjetivo. Então, assim, eu não posso e nem tenho o direito, uhum. né, de falar em critério. Eu tenho para falar com você a respeito de simpatia, Você não de acha que isso atrai votos? sim, Ganha a confiança do eleitor? sim, simpatia, eh, projetos, né? O senhor Projetos, acha que as pessoas acreditam nas propostas? sim, sim, É. em projetos, Carisma, projetos, sim, propostas? É. sim. E o tempo também, eu vejo que, por exemplo, eu estou aqui há 20 anos, mas eu participo, né? Participava muito pouco da vida social, né? Religiosa, familiar, porque os meus familiares são de Belo Horizonte. Então, aqui, os meus familiares são os meus clientes, são os meus amigos que eu fiz ao longo desse tempo que eu estou aqui, né? Então, eu pude perceber que o convívio social, religioso, no âmbito de trabalho, ele é um fator que agrega para conhecimento do candidato. Esse pleito conseguiu contemplar muitos jovens, né? Trazer muitos jovens, né? Sim, sim, foi Isso é bom para a maravilhoso. política, né? Ah, eu acho. Eu acho que hoje você fica acompanhando, né, os nossos vereadores eleitos, né, e vereadores e vereadoras. Então, assim, é um pessoal que vem com uma cabeça diferenciada, né, é um pessoal que está antenado na política. Então, assim, isso é muito bom para o município. Que interage muito bem com a internet. Sim, Mandam bem na internet, né? Nas redes sim, sociais. e eles são assim, essa turma que veio é uma turma estudiosa, tá? Conhecedores da lei, vão atrás, buscam. Então eu fico muito satisfeita, porque quem ganha somos nós. Para encerrar essa questão da política, a senhora acha que a política ela consegue transformar vidas? Com certeza, Contribui com, com com, com, certeza. com as pessoas, com a Sim, população, eu com a posso falar, comunidade? eu É. posso falar com você a respeito do nosso prefeito. Eu tive a honra, tivemos a honra e o prazer de poder ir para a rua com ele, ir para a rua com o nosso vice-prefeito, né? E as demais equipes que já acompanham ele há anos. Então, assim, eu pude ver que ali não tinha falsidade, sabe? São pessoas maravilhosas, dia de sol, de chuva, andando para lá, andando para cá, e você vê a sinceridade. Então, assim, aquilo que eu vi em período de campanha, eu vejo hoje dentro da prefeitura, tanto do nosso prefeito, nosso vice-prefeito e de todos que acompanham dentro dos gabinetes, das secretarias. Eu vejo a dedicação, Ângelo, que é a primeira vez que eu estou de perto com a administração pública. Então a gente vê que ali pessoas trabalham com amor, trabalham com dedicação. Eu sou uma delas. Fico muito O feliz. prefeito, durante a campanha, sempre nunca negou de que quer fazer uma gestão para ficar na história, não é isso? Sim, A senhora ouviu por diversas vezes em sim, seus discursos, né? sim, Que é sim, ser prefeito para ficar para a história, né? Fazer a melhor gestão possível. sim, Ou a melhor gestão dos últimos tempos, ou já sim. realizada em Nova Zelândia. Sim, eu acredito. Eu falo que eu vejo de perto, porque Cobra muito, assim, né, o prefeito? sim, mas ele tá certo. E o que eu fico, eu olho, Anjo, que assim, eu já participei de outros meios políticos, não dentro da nossa cidade, mas devido à minha condição de vice-presidente da UAB, Uhum. né, que eu fiquei aqui por 6 anos,
trabalhando pela ordem, né, e para os nossos colegas advogados. E a gente já teve em outros bastidores políticos. E a coisa que eu falo com vocês, isso aqui, se eu estiver mentindo, por favor, ele abre a porta do gabinete dele para todo mundo. O Fábio, para todo mundo. O Quito, a mesma coisa. Né? Então, assim, nós temos uma equipe, a secretária de governo, que é a Marinéia, temos a equipe dos procuradores. Eu não posso falar, senão eu vou deixar alguém para trás, eles vão puxar minha orelha. Se citar um, tem que citar todos. Tem que citar todo mundo. Então, assim, eu me sinto acolhida. Me sinto acolhida. E eu vejo que tem amor. Né? Então, eu tive o prazer de estar mais perto de você na política. Andamos muito, né? Sim. Período gostoso, onde nesse período a gente conseguiu conquistar amigos. Sim. Conhecer pessoas, né, que a gente às vezes não tinha acesso, né? Muito bom. E você foi um deles. Pois é, a gente se aproximou mais. Sim, sim. Né? E fico maravilhada com o trabalho que vocês e sua equipe. Continuamos juntos, né? Sim. Lá no governo, lá na Sim. prefeitura. Doutora, voltando aqui no nosso... o Fábio Avelar, não citamos. Falamos prefeito, vice-prefeito, Fábio Avelar e Quito Faria, Isso. nossos gestores, né? Sim. Que a gente acredita, estamos Sim. lá para fazer o melhor para a nossa população, para o nosso povo e para a nossa cidade, que é a cidade que mais gera emprego, a cidade que mais cresce em Minas. Não é isso, doutora? Isso aí. Cidade dos sonhos. Cidade dos sonhos. Doutora, voltando no nosso tema, já que estamos falando de mulheres, não é isso? E a senhora representa muito bem essa classe, a classe feminina. Se a Kelly de 30 anos encontrasse a Kelly de hoje, o que ela diria para Kelly? Você me deixou apertada. Porque fazendo uma imagem aqui na minha cabeça, vendo a Kelly de 30 anos, né, passando por mim, eu ia falar assim: continua! Opa. Você está no caminho certo, menina. Não tenha medo. Hoje eu estou aqui graças a você. E já deu tudo certo. Vai. Tô te esperando lá na frente. Obrigada, Ângela. Se emocionou? Sim. A vida, ela cobra muito, né? Sim. E principalmente das mulheres, né? Sim. A senhora falou da dupla jornada, Sim. tripla jornada. Sim. A vida, ela é mais desafiadora para as mulheres? Creio eu que devido à maternidade, né? Devido... hoje, as minhas filhas já estão lá na frente, né? Tiveram a oportunidade de estudar mais cedo, tiveram oportunidades que eu não tive, Ângela. Totalmente diferente. Então, assim, as meninas, as mulheres de hoje, elas têm essas oportunidades que eu lá atrás não tive, né? Mas que dentro da condição de cada um no seu tempo, eu pude aproveitar todas essas oportunidades. Porque a minha profissão que eu falo de origem, eu sou cabeleireira, Ângela. Mas já militou na área? Já atuou Sim. como cabeleireira? Sim, né? Se foi sua profissão, você atuou. Eu fiz um curso, eu tinha 18 anos. Eu parei porque eu ganhei meu menino dentro do salão. Tá. Mas você atuou como cabeleireira? Dos 19 aos 25 anos. Foi quando o Gabriel, meu menino mais novo, nasceu. Minha bolsa estourou dentro do salão. Que história. Sim. Sério? Sim. Então ficou até prestes a dar luz trabalhando. Não, quase que eu dei a luz dentro do salão. Aí depois meu marido falou assim: meu bem, não tem como. Porque eu sempre muito dedicada. Aí foi aonde que eu fiquei parada. Eu ganhei o Gabriel, depois eu ganhei a Maria Fernanda com 27, Gabriel com 25, Maria Fernanda com 27. Aí eu fiquei de 25 a 30. A senhora trabalhou até quase dar à luz. Por qual razão? Por gostar da profissão? Por necessidade? Nos conte. Ângela, Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Então, assim,
é essa garra da mulher. Eu tinha meus compromissos. O Gabriel nasceu antes da hora, sabe? Nasceu no momento que o salão era mais movimentado. Nasceu dia 23 de dezembro. O salão A agenda cheio. cheia, né? O salão, a casa cheia e assim... E eu consegui resistir até eu engravidar por 2 anos. Aí veio a Maria Fernanda. Aí meu marido falou, não tem jeito. Eu falei, realmente não dá, não tem jeito. Seu ingresso no direito, como que ocorreu? Você sempre gostou, simpatizou com a área? Sempre. Eu venho de famílias Ah, tá. de advogados, Uhum. né? Meu padrinho, que foi a minha inspiração, doutor Luiz Carlos Godinho, um beijo. Meu mestre querido, se eu estou aqui é porque eu me inspirei em você. E foi devido a eu falar assim, não, chega. Sempre trabalhei, sempre tive minha independência, né? E para somar com o maridão, né, Ângelo? Porque senão não dá conta. Aí hoje que eu falei, eu vou estudar, eu vou voltar e vou me tornar advogada. E assim fui, me reinventando, né? Começando, recomeçando. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu amo direito. Doutora, uma coisa que você aprendeu tarde, mas que hoje faz toda a diferença. Compartilha com a nossa audiência. Uma coisa que eu aprendi tarde. Isso. E que faz muita diferença nos dias atuais. Eu aprendi hoje com 50 anos, Ângelo, Hum. que não adianta correr. Não adianta correr. Eu aprendi que a gente precisa se amar. Eu aprendi que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas a senhora pratica isso? Sim, Esse eu. sim. É. Eu falo eu, ô Ângela, porque antes, menino pequeno, você não podia. Você não tinha vida, Ângela. Você não cuidava da saúde, você não fazia uma academia. Não é Mas assim? cuidava do cabelo. Cuidava do cabelo dos outros, Tá certo. né? A mulher buscou espaço, ser respeitada. Vocês chegaram onde queriam? De jeito, nem perto, Ângelo. Sério? Nem de perto. Nós temos uma longa No, estrada no ainda campo pela profissional, frente. vocês avançaram muito. Avançamos, mas o que que acontece? A desigualdade entre a desigualdade de gênero, principalmente no mercado de trabalho, ela ainda tem os seus reflexos. Não vou te mentir. Questão salarial dos investimentos. A Isso diferença é aí é gritante. gritante, É. é gritante. Então, assim, hoje, para você ter um, um, um posto de liderança, sendo mulher, é 10 vezes mais difícil. Algo que está sendo mudado, né? E que ao longo do tempo, creio eu, que nós vamos sim alcançar os nossos espaços. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos capacitar, nos profissionalizar e cada dia mais fazer por onde nos destacarmos dentro do cenário nacional. Então, creio que houve uma crescente, uma crescente visível, mas ainda precisamos trabalhar mais. Eu ouço, já ouvi, já li a respeito, que existe uma competição entre vocês, entre as mulheres. Isso, na prática, existe? Sim, é algo que tem que ser trabalhado, é algo que nós temos que levar com maturidade, porque a partir do momento que nós deixamos de ter um olhar para a outra, é a tal palavrinha, né? Sororidade, né? É? Sim, é esse olhar para com a outra de não querer competir, não querer o lugar dela,
Porque a partir do momento que a gente tem essa falta de sororidade, a gente se atropela. Enquanto isso, nós vamos nos atropelando e, no caso, né, o lado masculino, eles não têm essa cultura. De competição. Não tem essa cultura. A política deixou claro, né, que vocês, né, se fossem mais unidas, teríamos mais mulheres Com na certeza, política. se você for ver hoje, dentro da representação feminina na Câmara, nós temos 2 mulheres. E para aquelas 2 mulheres estarem ali, não foi fácil. Não foi fácil estarem ali dentro do espaço de poder. Mas as mulheres têm interesse na política? Cada vez mais, Ângelo, sabe, nós vamos tendo o nosso espaço Uhum, também na política, no mercado de trabalho, uhum. porque é uma construção, né? Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a internet, que é o nosso celular, é o nosso companheiro. E ali a informação chega primeiro antes da gente abrir os olhos. Eu É falo com verdade. você que o meu celular fica perto da minha cama, É. então eu já acordo, eu já escuto o sininho, né, das notícias de alguns jornais de grande porte, aí eu já sei o que aconteceu à noite, o que é que, né, enquanto eu estava dormindo, o que Se atualiza aconteceu. bem cedinho Sim, todos com os as notícias. dias. Aham, Todos os dias. certo. Então, hoje nós temos essa ferramenta. Doutora Kelly, adorei recebê-la, né? Ouvir a sua linda história, trajetória de sucesso de uma mulher vencedora. E hoje está tendo essa alegria, né? A senhora que é muito conhecida, como vocês acompanharam uma história bonita, né? De superação também, né? Vamos classificar Nossa! assim. E não para por aqui não, Não Ângelo. para, né? Qual seria o grande sonho da doutora Kelly hoje? O meu grande sonho Os sonhos, né? são vários. São vários. Então, como eu disse, nós somos uma reconstrução e uma construção diária. São muitos. Eu não posso contar aqui agora, não, porque nós vamos ficar aqui para outro e outro e outro programa, né? Gostaria de contar com a sua presença aqui por mais vezes, tá bom? Já fica feito o convite. Ah, para mim vai ser um prazer. E eu, de antemão, eu falo assim da minha admiração, né? Pelo seu profissionalismo, pelo radialista, locutor, Muitos anos, né? repórter. Eu tive o prazer de estar mais perto, de estar conhecendo um Obrigado, doutor. pouquinho da sua essência. Porque você tem uma essência. E essa essência, Ângelo, que nos cativa, essa sua segurança, né? Se você perguntar para ele falar comigo assim, doutora Kelly, uma palavra que resume o Ângelo, eu vou falar assim: segurança, tranquilidade. É vários, né? Obrigado, doutora. Confiança. Então, eu te agradeço. Que Deus possa te Obrigado. dar muitos e muitos anos de vida Obrigado e pelas saúde. palavras. Hoje eu encontro aquela alegria, me dando força. Vai dar certo, já deu certo, né? Eu escuto muito isso lá nos corredores da prefeitura. Não é isso? Sim, sim. Eu vou compartilhar com a audiência uma passagem. Eu apresentava os eventos, os encontros durante a campanha, né? E mais na reta final, cadê a voz, Rodrigo? Sim, Lembra disso? claro que eu lembro. Ela falou, eu vou te dar um medicamento Sim. amanhã para sua voz, para você reatar sua voz, reaver Foi. sua voz. Foi um própolis. Isso, e deu certo. Foi. Foi um santo No meio remédio. de carreata, eu tô assim, me espera que eu vou trazer. Você vai sua voz, né? Estávamos Que é seu afinando instrumento durante o de evento. trabalho, né? E deu Lembra certo, disso? claro que eu Aí lembro. outro dia ela falou assim, tá aqui, parou a caminhonete, falou, tá aqui o Isso. remédio. E valeu a pena. Eu fico satisfeita. Obrigado, viu, pelo carinho e consideração. Obrigado. Uma mensagem para a gente encerrar bem o nosso Papo Máximo de hoje. Gratidão. E vivam cada momento da vida de vocês. Não como se fosse a última, não teria graça. Viva cada vida de vocês como se fosse um novo recomeço. Que assim, não tem nada igual. E tudo se transforma da melhor forma possível. Obrigada.